Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre o ΔT de evaporadores na área comercial. Então, se você quer saber dessa dica, não saia daí, fica até o final que eu vou te mostrar o que é o ΔT de evaporadores. Bom pessoal, meu nome é Gerson Oliveira, sou técnico de refrigeração, para quem não me conhece. Nós estamos aqui falando sobre refrigeração comercial, câmara frigorífica. Então, se você é novo aqui no canal, já peço para que você se inscreva aí embaixo, tá bom? Tem um botãozinho vermelho, então se inscreve lá. E já aproveita, ativa os sininhos para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. E também, se você gostar desse vídeo, deixe o seu joinha, porque é muito importante para a gente aqui. E o YouTube também vê que esse conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Então, bora lá, deixa o seu like aí, beleza? Então, pessoal, vamos lá para o vídeo de hoje. O que é o ΔT de evaporadores? O que significa ΔT? ΔT é a diferença da temperatura de evaporação e a temperatura ambiente. Então ela é a diferença. Vou dar um exemplo. Nosso corpo ele tem uma temperatura interna e tem uma temperatura externa. Então, entre a temperatura interna do meu corpo e a temperatura externa do meu corpo, existe um número, existe uma diferença. É de 5 graus, de 7 graus, 8 graus. Então tem essa diferença, beleza? Então o que acontece? Todo fabricante de evaporadores na área comercial tem um ΔT, é a diferença, tá? Então ele tem um ΔT, todo fabricante tem o seu ΔT do fabricante, tá? Então, tanto na área comercial, tanto em ar-condicionado, mas é mais encontrado esses ΔT em fabricantes na área comercial, esses evaporadores aqui, ó. Vou colocar um evaporador aqui para você ter ideia como funciona, tá? Então você vai encontrar esse ΔT lá. Já onde que eu vou encontrar esse ΔT? Nos manuais do fabricante, como esse manual aqui, ó. Vou te mostrar aqui, lá embaixo você vai ver que ele está informando para você. Vai estar lá todas as informações, a temperatura de evaporação a menos 5, menos 15, menos 20 e a diferencial de temperatura dos evaporadores. Então muitas pessoas não dão em conta o que é isso, beleza? Então eu vou aqui explicar rapidinho para você o que é o ΔT de evaporadores. Então você vai encontrar ele, pessoal, dessa forma, ó. ΔT, exemplo de 6K. Vai estar lá. ΔT de 8K. ΔT, enfim, vai ter, cada fabricante vai ter o seu ΔT. Para ficar fixado na sua mente, ΔT é o diferencial de temperatura. Diferencial de temperatura. Beleza, Gerson? Então, como é que eu faço isso, Gerson? Como é que eu encontro esse ΔT? Vamos lá. Vou dar um exemplo aqui muito rápido aqui de uma câmara frigorífica, que é a minha área de trabalho, tá? Eu trabalho com câmara fria. Por exemplo, que você quer uma câmara fria congelada, você tem uma câmara fria, você é um comerciante, você precisa de uma câmara fria congelada aí para congelar aquilo que você necessita. Beleza. Normalmente, a temperatura é de menos 18, certo? Então, eu tenho uma temperatura ambiente, que é a temperatura ambiente de menos 18, tá? Lembra do exemplo que eu dei? Então, eu tenho uma temperatura ambiente. Para mim chegar a essa temperatura ambiente, eu preciso entender que o meu evaporador, ele é um sistema que ele vai trocar calor com o ambiente. Vai trocar calor com aquele ambiente, tanto ar-condicionado, tanto câmara frigorífica, certo? Então o que acontece? Meu evaporador, meu fluido refrigerante aqui, ele expande aqui no meu evaporador, correto? Ele vai fazer isso aqui, ó, meu fluido refrigerante. E vai retornar para o meu compressor, correto? Então aqui eu tenho uma temperatura que ele está evaporando. Eu preciso saber qual é a temperatura que o meu fluido refrigerante está evaporando dentro do meu ventilador. Quanto é que ele está ganhando ou perdendo temperatura? Evaporando a uma temperatura de menos 24, um exemplo. Então, um exemplo que o meu evaporador está todo o cálculo correto, está todo dimensionado, foi feito um cálculo térmico nessa câmara fria, tá? Para mim saber qual o motor que eu vou colocar, para mim saber qual evaporador que eu vou colocar, porque não é assim, não é você. Vou colocar um evaporador de 3 micro e um motor de 100 HP, pronto, vai tocar. Não funciona assim. Precisa de um cálculo térmico. Para mim estar com uma câmara fria
com a temperatura de menos 18, tem que estar tudo calculado corretamente. E muitas pessoas não fazem isso. Tá? Então vamos lá. Então atenção aí. Tem que estar com o cálculo térmico feito corretamente. Para isso aqui tudo dar certo. Para essa soma aqui dar certo. Então se o meu fluido refrigerante está evaporando a menos 24, né, com uma diferença de 6K, que o meu evaporador, que o meu fabricante me deu, eu vou ter uma temperatura de ambiente de menos 18. Então é a diferença da minha temperatura de evaporação, tá? A diferença da minha temperatura de evaporação e minha temperatura ambiente. Você entendeu? É a diferença da minha temperatura de evaporação e a minha temperatura ambiente, que eu vou ter um diferencial de 6K aqui. Então, para mim ter uma temperatura de menos 18, ambiente, tá, pessoal? Que é em graus Celsius, tá bom? Vocês terem noção aí, tá? Então, para mim ter uma temperatura de menos 18, eu tenho que estar evaporando meu fluido refrigerante a menos 24, que é a diferença, se você colocar aqui, menos 24 menos 6, dá quanto? Dá 18. Então, é a diferença da temperatura de evaporação e temperatura ambiente, que vai dar 6. Beleza? Então, por exemplo, aqui, meu fluido está evaporando aqui a menos 20. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos dar um exemplo aqui, que meu fluido refrigerante está evaporando a menos 20. Tá? Vamos dar um exemplo aqui que não está chegando e minha temperatura de evaporação não sai de menos 20. Qual é a consequência aqui? Qual é a consequência? Em vez de eu ter uma temperatura ambiente de menos 18, eu não vou ter mais uma temperatura de menos 18. Não vou ter mais a temperatura de menos 18. Eu vou ter uma temperatura de menos 14. Tá entendendo? Se o meu fluido estiver evaporando a menos 20, eu vou ter a diferença de 6K. Então, minha temperatura ambiente não vai ser de menos 18, vai ser menos 14. Conseguiram pegar aí? Então, essa temperatura, essa diferença de temperatura é exatamente isso aqui. Se eu tenho uma temperatura a tantos graus, eu vou ter uma diferença de 6K, que vai me dar a minha temperatura ambiente. E se eu tenho uma temperatura, um exemplo, se eu estou aqui, vamos dar um exemplo aqui, se eu estou aqui evaporando a menos 24 graus Celsius, automaticamente minha temperatura de evaporação vai ser menos 18 graus Celsius. Só que tem um problema. Para isso aqui dar certo, eu preciso de um cálculo térmico, eu preciso de uma isolação perfeita em uma câmara fria, com barreira de frio, com todo o isolamento. Não adianta eu ter um cálculo térmico perfeito e ter uma câmara fria mal isolada, porque eu vou perder frio. Não adianta eu ter essa temperatura de evaporação aqui, temperatura de evaporação e temperatura ambiente, não adianta eu querer ter uma temperatura de menos 18, sendo que eu não tenho o isolamento correto do piso, sendo que eu não tenho correto uma isolação das paredes, se eu não tenho umas barreiras de frio, está vazando frio, ou seja, consequentemente eu não vou conseguir ter essa temperatura aqui porque minha câmara fria está montada de forma inadequada, beleza? Então é um conjunto. E outra dica aqui rapidinho para você: se o meu fluido refrigerante está evaporando a menos 24, qual é a minha pressão? Qual é a minha pressão no meu manômetro? Aí o que você vai fazer? Você vai pegar e converter temperatura em PSI. Exatamente, se eu não me engano, dá aqui, pessoal, vai dar 23. Vamos fazer o cálculo rapidinho aqui. Vamos fazer o cálculo aqui na nossa tabela. Na nossa tabela aqui da Danfoss, tá, pessoal? Ó, vai dar exatamente 23 PSI. Você vai colocar aqui no 404, tá, pessoal? Essa conta aqui tem que ser em 404. Tá, 404A, porque 404A é baixa temperatura, tá? Em baixa temperatura. E 22 é em média. Então, para mim ter uma câmara fria descongelada, eu preciso estar trabalhando com 404. Então, aqui na tabela, você vai colocar aqui, né, em 404, qual que você está medindo? Você está medindo em vapor. Então, você vai deixar em bubble aqui e você vai botar aqui embaixo menos 24, você vai ter a temperatura você vai ter uma pressão de trabalho de 23 PSI aí, mais ou menos. Então a pressão de trabalho da minha máquina
com essas funcionalidades aqui, eu tenho uma pressão de 23 PSI, tá? Aqui vai estar lá no meu manômetro 23 PSI. Meu fluido refrigerante vai estar evaporando a uma temperatura de menos 24 graus e eu vou ter uma temperatura de menos 18 com o ΔT de 6K, que é o meu fabricante que me deu. Beleza, pessoal? Se você quer um curso mais completo sobre superaquecimento, montagem de câmara, nós temos o curso próprio para você aí. Vou botar aqui na link da descrição desse vídeo o curso completo sobre câmara fria, montagem de câmara fria, parte elétrica, tudo. Então, se você tem interesse de aprender o correto, se você tem interesse de aprender o certo, vai estar aqui um curso completo de confiança, acredita, top demais. A gente lá montando a câmara fria, ensinando a montar o piso correto, vai ter tudo nesse vídeo. Parte elétrica, tudo. É um curso mais completo que hoje tem no Brasil sobre câmara frigorífica. Então, tá lá no link na descrição, acessa lá, confere lá, tá bom? Então, é isso aqui, pessoal. Espero que você tenha entendido de uma forma bem simples, tá? O ΔT de evaporadores. Então, qualquer dúvida, coloque nos comentários que nós vamos te responder, tá bom? Você possa ter entendido aqui o que é o ΔT de evaporadores. Então, forte abraço e até o próximo vídeo.